Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio em que vamos detalhar bastidores do Alvinegro de Porangabuçu. Hoje, especificamente, a reprovação do texto que estava sendo colocado para discussão no Conselho Deliberativo sobre o novo Estatuto do Vozão e também o equilíbrio que existe hoje na Série B. Você, torcedor do Ceará e torcedora, está satisfeito com o elenco do Vozão? Quem que o Ceará pode trazer nesta janela de transferências que abre no dia 10 de julho? São assuntos aqui do nosso Cearacast que eu já vou apresentando os nossos convidados, né? Alexandre Mota, há muito tempo que você não vinha aqui no Cearacast, comentarista do Sistema Verdes Mares, repórter também. Satisfação ter você aqui mais uma vez no Cearacast, companheiro. Prazer é meu estar falando aqui contigo, com o nosso outro convidado também. Não vou dar spoiler, mas todo mundo já está vendo, né? E, de fato, muitas coisas para a gente tentar abordar, tentar comentar, tentar falar um pouco e destrinchar o que é esse momento político que o Ceará está vivenciando e também como é que se separa, né, Samuel? Essa situação política do dentro de campo, que tem uma perspectiva totalmente diferente. Então, prazer imenso estar participando aqui do Cearacast. Muito legal. E hoje também, para complementar a nossa mesa redonda, trouxemos aqui Vladimir Marques, que tá, assim, quem tá acompanhando no YouTube e também na TV Diário, além do Spotify, que também tem imagem, Vladimir Marques bem trajado de Beatles, né? Eu também venho com Beatles, mas... Isso, tá todo mundo na trilha da bola, né? Meu amigo, tá todo The mundo Fab no sucesso. Four, né? Exatamente. É isso aí. Vladimir que fez aniversário recentemente, né? Ganhou vários presentes do Ganhei essa Beatles. blusa, cara. Ganhei da minha esposa, obrigado, Vanessa, te amo. Olha aqui, ó, daí. Ô, meu amigo, tá bem bom demais. demais. Vladimir, satisfação ter você mais uma vez aqui no Cearacast. Você que já é figurinha carimbada também aqui no nosso programa. Bom demais, Samuca. Como o Ale falou na abertura dele, assuntos palpitantes, Samuel Conrado, porque a gente debater aqui tanto a tabela da Série B, o Vozão nessa disputa pelo acesso e a reprovação do Estatuto, né? Realmente, você estava lá junto com o Daniel Farias, uma equipe gigante do Sistema Verdes Mares, acompanhando ali em loco, e a gente viu, né, o clima que foi, toda a atmosfera e tudo que aconteceu para a reprovação do Estatuto. A gente tem muito a debater sobre essa questão política do vovô, que realmente é muito, né, complicada, e o torcedor realmente tem essa expectativa de saber, e agora, o que é que vai acontecer em campo depois de todo esse problema político, né? E até um detalhe, né, porque tem muitos torcedores meio que ressabiados por conta disso, né? O clima em que existe de o Ceará não ter vindo numa boa sequência fora de casa e logo na sequência a reprovação do texto desse estatuto que estava sendo avaliado ali junto aos conselheiros e sócios proprietários do clube. Na visão de vocês, qual o significado que os bastidores do Vozão passam para a torcida neste momento em que não é aprovado o novo estatuto, né? Por uma margem ali de 8 votos. Eu acho que o primeiro ponto é que há realmente uma cisão política dentro do clube, não há uma união. E isso impede de haver uma estabilidade. O clube hoje não é estável. A gente sempre ouviu falar, né, Vlad, sobre esse ambiente fervoroso que havia dentro de Porangabuçu. Mas acompanhando a assembleia, quem estava em loco, quem estava acompanhando também a live aqui da Verdinha, isso ficou ainda mais acentuado. Pela forma como as pessoas se portavam lá dentro. Acho que isso mostra que o Conselho Deliberativo como um todo e as pessoas que tomam as decisões hoje no Ceará, que são poucas, né, um número bem restrito, realmente há uma dissonância muito grande. E eu acho que isso é um problema. Não necessariamente existir uma situação ou uma oposição, mas o fato de existir um clube tão rachado como ele está, e com decisões tão calorosas, né? A forma como você se porta, a gente viu em muitos momentos até desrespeito, né? Gente que ia votar, né? Mulheres foram desrespeitadas naquela ocasião, outros conselheiros acabavam também passando um pouco do tom no momento em que a gente fala de uma situação tão complexa e tão sentimental. Há muito disso, né, envolvido dentro dessa questão. Mas, aquele dia como um todo, Samuel, na minha percepção, marcou uma derrota do torcedor. Mais uma. Para além de ser a manutenção do conservadorismo, e quando eu falo isso, não é algo negativo, não é algo pejorativo, mas é entender que se mantém da forma como está, então se conserva um modelo, que eu acho que hoje já não é mais o ideal. O Estatuto do Ceará como um todo, ele precisa ser reformulado, e esse debate ele já foi superado. A gente não está aqui pensando se ele precisa ou não mudar, ele precisa mudar. Ele não está nítido, ele não está claro.
Então, esse era um momento que o Ceará poderia já ter avançado. Só que o debate ele não acaba se perpetuando, porque em nenhum momento houve o debate. Eu acho que essa é a grande questão. A gente conseguiu visualizar isso. E quando eu utilizo a expressão que é uma derrota para o torcedor, é porque é mais uma vez o torcedor do Ceará que já está calejado, que já está cansado. E eu acho que essa é a expressão. Cansado do que está acompanhando, cansado do que está vendo. Mais uma vez ele não é atendido. Então, naquele momento, havia um anseio muito grande sobre o voto do sócio e o torcedor. A torcida foi para as assembleias. Teve muito conselheiro que não foi, mas a torcida do Ceará foi para as assembleias. E sempre ecoando esse coro. Eu quero votar, o sócio quer votar. E eles não foram atendidos. Então, se esse era só um ponto do Estatuto, e o Estatuto tem bem mais coisa do que apenas esse detalhe, mas esse detalhe era o grande ponto. E acho que o torcedor ficou muito frustrado ao ver que, mais uma vez, ele estava lá, ele estava presente, ele acompanhou todo o processo, mas ele não teve a oportunidade de votar. A gente ainda vai chegar nesse ponto, se sabe, né, que talvez essa situação possa ocorrer. Acho que é um movimento muito importante que ocorra. Daqui a pouquinho o Samuel também vai entrar nesse assunto. Mas naquele dia em específico, eu acho que o torcedor do Ceará se sentiu derrotado mais uma vez. Foi um dia, Samuel, que realmente o torcedor do Ceará que acompanhou a live da Verdinha e que estava lá presente em Porangabuçu, viu realmente como o clube está rachado e como existem diferenças políticas claras e que elas chegam a assustar porque elas quase descambam para a violência, né? Eu acho que houve violência verbal, quase violência física. Claro, clube de futebol, a gente sabe que é uma paixão visceral no futebol. E a gente está falando ali de uma torcida de massa, de uma torcida que anseia por melhores resultados e de uma torcida que anseia participar das decisões do clube. Então, o torcedor tinha a esperança de que o estatuto fosse aprovado para que ele participasse mais, para que ele votasse para a eleição da diretoria executiva e para outras situações do Ceará, participasse mais, porque o Ceará é o clube do povo, né? O torcedor se sente assim e gostaria de participar. A partir do momento que ele começa a ver, começa a sentir na própria Assembleia que um conselho deliberativo, olha, que você disse claramente, e é verdade, é um conselho muito pequeno para o tamanho da torcida, o torcedor pensa, não vai ser aprovado. Teve até a esperança, né, a torcida gritando, vamos virar ali naquele final, que realmente estava muito acirrada a votação, mas depois que a votação foi definida com reprovação, né, Samuel? Teve mais hostilidade, né? A torcida, ela hostilizou o presidente, teve algumas discussões entre os conselheiros, que realmente a gente tem que destacar, que tinham muitos conselheiros exaltados, né, Alexandre? Muito exaltados, e isso é muito preocupante. Isso, Samuel, é mais complicado ainda, porque se o torcedor já está calejado, se o torcedor já está ressabiado, isso pode ir para arquibancada nos jogos também, né? Ter uma impaciência maior do campo, o torcedor já não se sente ali presente no dia a dia do clube. O torcedor foi rejeitado. O torcedor está pensando, eu fui rejeitado, não quero que eu vote para a eleição do clube, não quero que eu participe, só querem que eu seja sócio. Eu fazendo um tempo real aqui pro Diário do Nordeste e acompanhando a live de vocês, Samuel e Daniel, né, que vocês estavam participando brilhantemente, e vendo o chat também, tinha torcedor falando, vamos fazer a campanha sócio zero, porque eles não querem a gente no Ceará. Ou seja, olha o que o torcedor está associando. Se não quero que eu vote para presidente do clube, que eu participe, eu vou sair, não vou mais ser sócio. Ou seja, tá vendo como as coisas estão ligadas? Como daqui a pouco vai estar ligado no campo e ligado até financeiramente, Alexandre. Samuel, porque o Ceará precisa do apoio do sócio torcedor. Mas se o conselho vota contra, como é que você vai pedir que o torcedor se associe, que vire sócio, que participe? Muita gente veio conversar com o Vladimir, o que os conselheiros do Ceará fizeram, estão me desestimulando a continuar sócio do clube. Ou seja, é muito mais sério do que se imagina. E eu acho que o problema disso tudo, Samuel, é entender que essa discussão ela não foi amplificada. Ela não reverberou. Em muitos momentos se falava sobre a mudança do estatuto, só se falou sobre isso. O sócio votar ou não votar. Então, isso foi o que chegou ao torcedor. Se haviam outros pontos que não estavam adequados, eles deveriam ter sido resolvidos nas assembleias. Houveram 3 assembleias para isso. Para você não chegar nesse momento e aí passar essa imagem de rejeição.
foi um problema mal conduzido estrategicamente. Pode ser que um grupo político tenha achado que venceu, ou outro grupo político tenha achado que foi rejeitado. Mas eu acho que nesse caso específico, ninguém conseguiu vencer. Não houve alguém que realmente, poxa, nós conseguimos o que nós imaginávamos. Por que não? Quem votou não viu o tanto que foi rejeitado pelo próprio torcedor. Quem votou sim viu que não conseguiu mobilizar suficientemente a quantidade de pessoas e o estatuto não mudou e o processo não evoluiu. Então, se haviam outros pontos dentro do estatuto e alguns foram até destacados um dia antes de uma possível assembleia, né, naquela ocasião, eles deveriam ter sido destacados de forma mais ampla. Deveriam ter sido debatidos, porque aí a imagem que passa é apenas uma. É exatamente o que o Vladimir pontuou. O torcedor, ele não faz parte. O torcedor, eles não querem que o torcedor participe do processo. Então, faltou esse aprofundamento. O estatuto, por si só, ele é um documento que fala sobre inúmeros aspectos. Por exemplo, a SAF, ela é destrinchada também dentro desse novo estatuto. Há outros pontos também com relação a presença de mulheres dentro da diretoria executiva. Então, há outras questões. Só se foi falado sobre um. Aí se reprova isso e ele passa uma mensagem muito clara. E essa mensagem causa ainda mais fervor no torcedor. E é o que a gente está falando de uma decisão impopular, né? De todo modo, é uma decisão que não pega bem para nenhum dos lados. Né? Não existe vencedores, como você está dizendo, né, Alexandre? E até um detalhe em relação a isso, as ausências de alguns nomes relevantes, né, que estava tendo também ali, uma semana antes da discussão, da votação, alguns nomes estavam pairando no vovô, né, tipo do Evandro Leitão, né, que estava pedindo para o conselheiro ir lá votar, ele não participou deste momento, nem do Robinson de Castro, 2 ex-presidentes do clube, se isso tem alguma relevância para vocês, ou no final das contas, o que a ideia de cada um deles estava ali exposta em lado B, lado A, e o que acabou mesmo se decidindo para uma não aprovação. Vocês acham que, tendo ali as figuras do Robinson de Castro ou do Evandro Leitão, teria um peso maior pro positivo ou pro negativo na decisão que a gente teve na segunda-feira sobre a votação do novo estatuto do clube? Assim, eu acho que são 2 nomes muito grandes, né? Sim. Que eu acho que o Robson é muito grande na história do Ceará, o Evandro também. Então acho que daria uma equilibrada, já que cada um estava de um lado oposto. E ou não votar é uma questão muito pessoal, Samuel, né, Alexandre? Então, a gente não pode dizer aqui que o Evandro era para ter ido, que o Robson era para ter ido. A gente sabe como estava sendo o clima ali no Ceará no dia. Eu acho que isso foi muito pesado. Eu acho que eles pesaram na balança se valia a pena ou não estar ali no momento. A gente tem que respeitar, né, eles não terem ido, Sim. Mas que eles são figuras muito grandes no Ceará Sporting Clube, né, em que realmente poderiam ter mudado o resultado. Mas independente disso, Samuel, eu acho que ficou muito claro que todo mundo perdeu, né, Alexandre? Foi como a gente falou, todo mundo perdeu. Perdeu o lado da situação, perdeu o lado da oposição e perdeu o próprio Ceará. Né? Eu acho que o Ceará ele sai mais turbulento dessa votação, que todo mundo dizia, era um dia histórico, foi um dia histórico, mas poderia ser histórico de uma forma mais positiva, que era a aprovação do estatuto e com o torcedor, né, vindo mais para perto do clube. Se não aconteceu, vamos pensar nos próximos passos, que eu acho que a gente vai discutir esses próximos passos também, porque tanto o Herbert quanto o João Paulo deixaram bem claro que pode ter um próximo passo aí, né, Samuel? Pode ter um desdobramento, né? Mas eu confesso pra ti, viu, Vlad, que a gente não pode cobrar que pessoas estejam lá no processo. Ninguém sabe a vida pessoal delas, mas chama, sim, muita atenção. No caso, por exemplo, o Evandro Leitão, ele gravou um vídeo. Ele pediu para os conselheiros votarem a favor do estatuto. Ele pediu para os conselheiros, no nome dele, estarem lá presentes. E ele mesmo não estava. Então não deixa de ser um fato muito curioso. É curioso. Ele é uma personalidade muito forte, né, dentro da política do Ceará Sporting Clube, e num momento histórico que todo mundo pontuava. Essa data histórica talvez seja um dos maiores jogos da história do Ceará, mas é um jogo que acontece fora de campo. Ele não estava presente. Não só ele, como também o Robson, que foi um presidente que se perpetuou por muito tempo em Porangabuçu, teve lá os seus mandatos, teve o seu momento também de apogeu, depois acabou saindo do clube, né, renunciando inclusive. São 2 figuras que por muito tempo, Vlad, caminharam juntas nessa disputa política. A imagem que passa é que cada um estava de um lado, né, eles estavam em lados opostos, e no momento eventual da decisão eles não estavam lá. Então, realmente, são ausências muito sentidas, significativas, e que acho sim, Samuel, que poderia ter interferido ali no processo. O Evandro é um cara que
passa uma imagem de que ainda tem muita influência dentro de Porangabuçu, assim como o Robson também. E aí, naquele momento, eles não estavam lá. Até um detalhe, é porque eu tava lá com o Daniel Farias e o clima realmente, inicialmente, foi um clima muito hostil por parte dos conselheiros mesmo, né? Que poderiam ter ali uma visão mais tranquila e democrática do ambiente, que já estava beligerante do lado de fora, com os torcedores reclamando daquela situação, pedindo mais espaço para participarem diretamente das decisões do clube. E a gente viu ali em alguns momentos uma inflamação desnecessária, né, internamente do Ceará Sporting Clube. E ao final, principalmente, né, aquelas palavras trocadas ali do João Paulo Silva, depois com o Herbert Santos pegando o microfone ao presidente do Conselho Deliberativo do Ceará e trazendo algumas palavras ali de ordem e também de querendo fazer uma como é que a gente pode falar? De uma união, mas que com uma cobrança ali para além do seu cargo, né? Seja presidente da diretoria executiva, seja presidente do Conselho Deliberativo. O que a torcida do Ceará realmente espera é que os dois se sentem, né, de fato, como já vem acontecendo no dia seguinte à votação. O Herbert Santos agradeceu o apoio, gravou um vídeo falando desse apoio e dizendo que vai ter conversas com a diretoria executiva do Ceará para ver uma melhor definição em relação ao voto do sócio-torcedor, que é uma causa que os dois lados estão pedindo também, estão querendo, né, mas de formas opostas, diferentes, cada um com sua característica, mas que o João Paulo Silva também se pronunciou num vídeo dizendo que faltava respeito também de alguns torcedores que estiveram presentes, faltou respeito por parte dos torcedores e também de alguns conselheiros, né, como a gente sabe, algumas conselheiras na hora da sua votação tiveram ali palavras de baixo calão em direção a elas, então foi um clima que pareceu desnecessário pela forma como estava acontecendo anteriormente, né? E aí a gente vê uma coisa que vai ficar marcado com a diretoria executiva atual, né? O João Paulo Silva vai carregar isso de não ter aprovado esse novo estatuto do clube. Mas partindo para as novas pautas, falar agora de Série B, né? Campeonato Brasileiro, que é uma coisa já virando a chavinha, saindo desse novo estatuto para falar de uma competição que até o momento está bem equilibrada. Para vocês, existe destaque positivo quando a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série B, até porque algumas equipes, né, os medalhões, os grandes, já começaram a oscilar, até o Ceará entrou nesse bolo de oscilação, mas para vocês, neste primeiro recorte de 10 jogos que nós temos da competição, existem destaques positivos dessa Série B? Olha, Samuel, antes da Série B começar, a gente sabia claramente que teriam pelo menos uns 10 clubes fortes para disputar o acesso. Como tem sido, né? Como tem sido. É um campeonato muito disputado, um campeonato que você vê camisas pesadas lá, você tem Santos, tem Ceará, tem Sport, tem América, Goiás, Curitiba. Só aí você já vê camisas pesadas que disputam a Série A constantemente. E você tem times como Novo Horizontino, Mirassol, que tem estrutura de Federação Paulista, de muito dinheiro, que investem, né? Uhum. Ou seja, é um campeonato que é muito disputado e equilibrado. E tá sendo assim. Claro, tem surpresa. Você tá vendo o Operário aí, que ganhou do Santos, né, que ganhou também a partida agora recente fora de casa e já tá no G4, contra a Chape, né, contra a Chape, ou seja, tá tentando aí mostrar a cara dele, mas é um campeonato, Samuel, que tem que ter regularidade e principalmente tem que ter equilíbrio. O Ceará, ele é uma equipe que ele tem potencial para lutar pelo acesso, mas ele não pode desperdiçar 6 pontos fora de casa como ele fez. A gente viu claramente contra o Vila Nova, principalmente contra o Brusque, né, que o Ceará faltou poder de fogo ali para realmente vencer as partidas. E você precisa pontuar contra equipes que estão na parte de baixo. Claro, ter uma campanha muito boa em casa e pontuar bem na parte de baixo. Você vê o América com campanha muito consistente, né? Você vê o Goiás também com campanha muito consistente. São clubes que estão sempre em Série A e quando estão na Série B sempre lutam pelo acesso, né? O Sport também, depois da instabilidade na eliminação da Copa do Nordeste por goleada, tá tentando se assentar mais uma vez, camisa muito pesada, ou seja, o Ceará tem adversários muito fortes na disputa pelo acesso, e tá oscilando, Samuel. Eu acho que, claro, a oscilação é normal, mas a gente falou aí no começo do programa, na abertura, se o Ceará precisava contratar, sim, precisa contratar na janela para lutar pelo acesso. A gente vê, né, Alexandre, claramente que o elenco do Ceará tem algumas lacunas, né? E que o Mancini sabe das limitações, claramente nos jogos. Muitas vezes você não tem como mudar o jogo com o banco de reservas. Então, é um campeonato muito difícil,
em que o Ceará vai precisar se reforçar se quiser subir, né, Ale? Eu acho que a gente consegue ver, Samuel, que ninguém tá sobrando. Ano passado se falava muito sobre isso. Quem é o favorito da Série B do Campeonato Brasileiro? E a gente até, antes de tudo começar, falava, poxa, o Ceará, título da Copa do Nordeste naquela ocasião, você pega o Sport também, e aí se falava, poxa, talvez esses dois times sejam as camisas mais tradicionais, há outras equipes também brigando sobre essa ótica, só que nessa temporada tem camisas mais pesadas. Sim. E apesar disso, a gente não tá vendo que ninguém tá sobrando, então eu acho que o primeiro ponto é esse. Mesmo com times mais tradicionais e times como o Vlad pontuou, que vinham e chegaram há pouco da Série A do Campeonato Brasileiro e possuem um investimento um pouco maior, mesmo essas equipes não estão conseguindo sobrar dentro da Série B. Ou seja, é uma Série B extremamente equilibrada. Só que nessa edição, você tem algumas dessas equipes já rondando esse grande grupo em volta do G4. O G4 é como se fosse um sol e está todo mundo orbitando esse sol. E acho que nessa edição o Ceará já conseguiu estar dentro dessa órbita. Na temporada passada ele não conseguiu. Nessa edição ele já está por ali. Só que você tem um Santos com uma oscilação muito grande. Se falava muito, o Santos vai sobrar na Série B. O Santos vai passar por cima de todo mundo. Não é isso que está acontecendo. O Santos emendou uma sequência de derrotas e não consegue reagir. Eu acho que são 4 derrotas seguidas, né, do Santos. Exatamente. Aí você tem o Sport, já teve o seu momento de grande oscilação. O Goiás foi o primeiro adversário que o Ceará enfrentou. E todo mundo conseguiu visualizar também o quanto que esse time tem alguns problemas técnicos, mas é um time que conseguiu entrar dentro do G4. E o recado é esse. Se você conseguir ter um time que não é tão superior tecnicamente, mas ele é organizado e sabe conscientemente o que é que ele precisa fazer taticamente, ele consegue brigar. O grande exemplo disso é o Avaí. O Avaí tem no meio campo Zé Ricardo e o William Maranhão. O zagueiro é o Thiago Painussá. O atacante é o Igor Kleber. E esse time tá brigando dentro do G4. É um time que tem inúmeros jogadores que estavam no Ceará, que a gente sabe das limitações desses atletas, mas ele está brigando. O Goiás tem Lucas Ribeiro como zagueiro titular. David Braz também fazendo essa dupla de zaga, né? Joga até ali com 3 zagueiros em muitos jogos. Então, não é necessariamente o aspecto técnico, mas é conseguir fazer com que o time seja encaixado. E isso faz muita diferença dentro da Série B. Ale, é um time que o Dalpozo encaixou muito bem ali, né, no Avaí, e tá realmente surpreendendo. E quando você fala de encaixe, eu lembro de uma equipe que no ano passado não estava acreditada para lutar contra o acesso, pelo acesso, e foi o Vitória. O Vitória do Condé vinha da Série B, da Série C, né? Todo mundo imaginava que ia tentar fazer uma campanha ali para não cair. Primeiro semestre péssimo, eliminado de tudo. Embalou na Série B, encaixou um time ali, subiu, foi campeão. Ou seja, Série B é muito isso, né, Ale? De você encaixar ali e ir. Então, e tá faltando pro Ceará esse encaixe, né? Em algum momento chegou a jogar bem, a conseguir algumas vitórias, mas 2 jogos fora de casa você já dá, né, uma recuada. Mas é porque eu acho que o elenco do Ceará ainda tem limites, né? Tem limites em que o Mancini, com certeza, ele já deve ter feito uma avaliação e deve pedir reforço na janela, porque se não se reforçar, pode até subir, né? Como a gente falou, se o Ceará encaixar, ele pode estar mais no G4 e tal, e conseguir o acesso, mas vai ser mais difícil. Não, vai ser mais difícil. E assim, sejamos francos que a situação dos reforços, ela não é com a Série B andando. Na verdade, foi um problema que o Ceará já enfrentou. O Ceará já deveria ter trazido reforços antes do início da Série B. Era essa a expectativa naquela janela de transferências. Não conseguiu porque teve transfer ban, porque o Wagner Mancini deu entrevista falando, eu estava acertado com 6 jogadores, não conseguiu vir ninguém. Então veio um volante para uma posição que já tem muito volante, mas agora o Patrick De Luca conseguiu ali entrar dentro do time, né? Passou um período sem atuar e chegou um goleiro, que acredito eu e tenho minhas dúvidas se ele irá jogar dentro dessa Série B ainda, porque ele não é nem o reserva imediato. O Michael, né, ele tá como terceira opção, quem é o reserva imediato é o Bruno. Quando o Richard não estava à disposição, quem jogou foi o Bruno. Então, o Ceará só trouxe 2 reforços que não estavam nem no radar. Porque quem eram as prioridades? Ponta direita, não tem ninguém, assim, dos reforços que foi buscado. Talvez naquele momento ainda se falava muito sobre um centroavante. O Barceló acabou em algum momento da Série B fazendo seus gols, ganhando a titularidade novamente, mas naquele momento de janela ainda não estava consolidado. Então, o Ceará, o problema dos reforços não é de hoje. Só que não adianta também você sempre pontuar sobre essa questão, já que a janela ainda não abriu. Precisa encaixar o time. E eu acho que o Wagner Mancini tem tentado fazer isso.
Por exemplo, ele inicia com 4-3-3, não tem ponta pela direita, não deu certo, colocou o Facundo Castro, tentou o Ailon por ali, aí se entende que o Ceará sofria muitos gols, muda o esquema tático, tenta reorganizar a equipe, traz o Jean Irme com uma grata surpresa, né? Jogando lá no sistema defensivo. Só que para um time limitado, Samuel, você ainda perder peças é um problema. O Jonathan já saiu. Ele era o principal zagueiro do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí agora tá lá o Corinthians, rondando o Eric Pulga. Isso. É isso, vai vender o Pulga. E quem vai ficar jogando por ali? Eu acho que precisa ter esse entendimento também. Se o elenco já é limitado, você vai se desfazer das suas principais peças? Como você vai conseguir fazer com que o time tenha um nível para brigar de fato? Como é que você vai tentar ter um time encaixado se você está se desfazendo das peças? O quebra-cabeça não encaixa. Então eu acho que o Wagner Mancini está tendo essa dificuldade também. Acima de tudo, de encontrar esse time principal. Alguns jogadores chegaram para serem titulares e estão sendo, né? Matheus Bahia tá por ali. O Rai Ramos já teve um momento melhor, mas ele segue como titular pelo lado direito. Até porque o adversário dele naquele lado, o Rafael Ramos, quando entrou, não conseguiu ele não fazer conseguiu sombra. entregar ainda, né? Aí você fala ali do sistema defensivo como um todo, é o setor que o Ceará precisa solucionar. O Ceará entra dentro dessa disputa ali no pelotão, até os 9 primeiros colocados. A pior defesa é a do Ceará. Contra o Vila Nova, ficou evidente que o ataque funciona. Mesmo que não tenha tantas peças, ele funciona. Só que aí você sempre está correndo atrás do prejuízo. Sofreu 3 gols o time do Vila Nova. E contra o Brusque, não só sofreu gols, não só foi um. Foi o que valeu, mas ele ainda sofreu gols que foram depois anulados, né, por conta do impedimento e tudo mais, e são questões também que mostram vulnerabilidade. Então o Wagner Mancini tem muitos desafios sim para fazer com que o time seja mais estável. Só que eu acredito que hoje já é melhor do que foi em 2023. Até falando sobre essas ausências, né, o Ceará, além dessa questão de alguns atletas que estão sendo visados pelo mercado brasileiro, né, que vai acontecer no dia 10 de julho, a abertura da janela de transferências, tem a situação de atletas suspensos. O Ceará tem muita questão de um jogo ou outro, um atleta que atue na parte defensiva fique suspenso, né? A gente teve o Jean Irme, nos últimos jogos o Ceará teve que mexer defensivamente por conta disso, seja por lesão, como tiveram os casos do Ramon Menezes e do Matheus Felipe, que tiveram aí um maior tempo de recuperação, e aí a consolidação do David Ricardo e do Jonathan. E como é que a gente pode falar e pontuar no time do Wagner Mancini da ausência do Jonathan? Qual é o peso de não ter um jogador que estava despontando, era uma joia da base, e isso em contraponto com o valor agregado com a venda dele? Saiu por um bom lucro para o Ceará, a saída do Jonathan em relação à Série B no meio da competição? Olha, assim, eu acho que para a montagem de equipe fica muito mais complicado você jogar com 3 zagueiros depois que você perdeu o Jonathan, né? Porque você vai ter que repor na janela para tentar ali trazer um zagueiro rápido, um zagueiro que dá a mesma característica dele, porque realmente era um zagueiro muito bem encaixado, uma grata surpresa, revelação do Ceará. E o valor é aquela coisa, Samuel, o clube às vezes não tem nem noção de quanto um jogador ele está valendo, e ele estipula uma multa rescisória, né? O Cruzeiro até contratou o Jonathan um pouco acima da multa rescisória dele, né? Eu acho um valor interessante, mas é claro que se ele jogasse mais pelo Ceará, ele poderia subir ainda mais, esse valor dele, se valorizar ainda mais, o Ceará vender por um valor mais alto. Mas esse é sempre o risco de quando você revela algum jogador e estipula um valor específico para ele, porque você não tem muita noção do potencial. A gente pode ver o potencial do Jonathan no Cruzeiro, numa venda futura do Cruzeiro, algo do tipo, mas é aquela coisa, o Ceará tinha um jogador muito bom, que talvez ele nem esperasse que ele jogasse esse ano, jogasse agora, que o Ceará conseguiu revelar, o Jonathan, muito bom zagueiro, vai ter que ir no mercado. Enquanto no contrato, que o Ale falou que ainda vai demorar um pouco para abrir a janela, vai ter mais limites para você jogar com 3 zagueiros, você vê, né, um Ramon Menezes que fisicamente ele sempre tá deixando a desejar, tá saindo de vez em quando, ou é desfalque, então você fica com poucas opções ali para jogar no esquema que o Mancini conseguiu armar e que deixou o Ceará mais consistente na defesa. Vai ter que repor, Samuel, não tem jeito, é um jogador importante, estava encaixado, vai ter que repor, porque a Série B ela é muito difícil, você precisa de elenco e precisa de peça para mudar o esquema de jogo, isso aí tá muito claro. Para mim, o maior problema do Jonathan foi entender que o Ceará ficou de mãos atadas. Talvez não tenha sido um negócio ruim,
pelo valor e pela quantidade de jogos que o Jonathan fez. Ele fez quantos jogos? 15? Foi. Pelo profissional. Ele fez 13 jogos. 13 jogos. 16 no total, porque foram 3 partidas pelo Sub-20. Exatamente. Então, é uma amostragem pequena demais para você transformar esse atleta na maior venda da história do clube direta, porque ele superou até o Saulo, né? Então, ele foi um cara que jogou pouquíssimo no profissional, teve seu destaque no Sub-20 e ele foi negociado por um valor que entra num ranking em um valor histórico, né, ali para o time do Ceará. Só que o problema disso tudo foi entender que o Ceará estava de mãos atadas. Talvez a grande questão dessa negociação foi ter a projeção de que poderia ser um negócio melhor. E aí você fica com aquela, né? Você acabou vendendo um produto e aí tem um cara que vai pegar o mesmo produto que você e vai vender por muito mais. Exatamente. Porque ele estava preparado para isso. O Ceará não estava, porque a multa rescisória era muito baixa. Ah, Alexandre, mas o jogador tinha acabado de subir. Sim, mas aí é papel do clube resguardar suas principais joias. E naquela ocasião isso não aconteceu. O valor da multa do Jonathan é o mesmo valor que o Ceará investiu para comprar o Barleta, que é um valor que a gente considera, para um Ceará que estava na Série B, acessível a um time de Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará utilizou esse investimento e trouxe um jogador naquele momento, né? Um atleta que estava afastado, dentro do Corinthians, sem atuar. E o Jonathan era um jogador mais jovem, que estava atuando e que tinha muita projeção de continuidade. Acho que por característica é um jogador, Vlad, que a gente consegue visualizar jogando na Europa. É um zagueiro rápido, alto e que tem um bom passe, porque já foi atacante. Tem noção de jogo. Então, eu acredito que o maior problema foi esse. O Ceará não se resguardar. Aí ele se viu de mãos atadas e teve toda aquela situação. Como conseguir ganhar mais? Aí, tem uma multa. Vamos tentar renovar. Vamos renovar com o Jonathan agora, como saiu a notícia, né? O site da Federação Cearense de Futebol divulgou. No dia em que o Cruzeiro avançou na negociação, a FCF divulgou uma nota no site dela falando: Ceará formaliza a proposta para renovar com o Jonathan. Então, foi tudo meio que de surpresa. O Ceará não estava preparado e não conseguiu renovar. Até porque a questão financeira do Ceará tem limites hoje. Isso. Então, para você sentar para negociar com o jogador por uma renovação, você tendo o alvo, um time de Série A do Campeonato Brasileiro como o Cruzeiro, é praticamente impossível pela situação que o Ceará está. E se explica o fato do atleta ter outra escolha. Mas esse processo deveria ter sido realizado antes. Talvez, Samuel, com todo esse imbróglio político e toda essa situação, né, vivenciada no aspecto jurídico que o Ceará está enfrentando, e essa temporada enfrentou muito com relação ao transfer ban, negociação que não aconteceu, o próprio estatuto, né, que havia muita carga destinada a isso. Aí quem faz a administração e a gestão não olhou esse detalhe. Era um detalhe, chegar, chamar o jogador antes de uma sondagem, antes que algo aconteça e diga: cara, você tem muito potencial, a gente vai aqui aumentar a sua multa rescisória, vamos fazer um acordo, porque você se resguarda. Aí você escolhe: vou vender o Jonathan agora? Vou vender só no fim do ano? Eu tenho um poder de escolha. O Ceará não teve. Para mim, esse foi o problema da negociação. Agora são prós e contras, né? O aspecto positivo é que você fez muito dinheiro com um jogador que jogou pouco tempo dentro do profissional. E o aspecto, acima de tudo, negativo é que, olhando para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente fala de uma competição em que se faz necessário mais peças e o Ceará perdeu seu principal zagueiro até então. Aí ele vai precisar olhar para o Matheus Felipe, para o Ramon, para o David Ricardo, que acho que são bons defensores também, mas o encaixe muda. E o Wagner Mancini vai precisar solucionar isso. Isso, e o Mancini já vai começando a imaginar outras peças também naquelas posições, né? A gente viu aí ele colocar como líbero o Jean Irmer, que era um cara que viria para ser esse primeiro volante, né? Na vaga que estava sendo ocupada pelo Richardson, e aí ele encontra o Jean Irmer na linha de 3 zagueiros ali, fazendo junto com o Jonathan e o David Ricardo, né? Até para ver como é que vai ser essa mudança. Porque o Matheus Felipe e o Ramon Menezes, eles têm ali essa questão de serem diferentes do estilo de jogo por serem mais lentos, né? Principalmente o Ramon Menezes em relação ao David Ricardo, né? O David Ricardo, para mim, hoje é titular na equipe do Ceará, naquele lado esquerdo, principalmente, ele tem aquela vaga. E além do Jonathan, tem a situação do Eric Pulga, né? Qual o esforço que o Ceará precisa fazer para ter um jogador que é o artilheiro da equipe na temporada e que na Série B ainda tá naquela questão de ser destaque, mas precisando ainda de um time como um todo para poder ir junto com ele? Mas qual é a significância de um Ceará que tem um Eric Pulga e se ele perder esse jogador no meio da tabela, no meio da competição?
a perda é maior do que a que foi a do Jonathan em relação ao Eric Pulga, e até mesmo o valor agregado na possível venda do Eric Pulga seria mais vantajosa também pro Vozão? Olha, eu acho que a perda do Pulga seria irreparável, né? Pelo que o Pulga tá jogando, né? Pelo que a temporada que ele tá fazendo, pelo que ele representa ofensivamente pro time. E aquela coisa, Samuel, a situação do Ceará, ele não tem muito o que fazer se chegar a uma grande proposta. Já tá meio fixado ali o que é que o Corinthians está pedindo, o que é que o Atlético Paranaense também tá ali sondando. Ou seja, se chegar a uma proposta, não tem o que fazer, né, Alexandre? Eu acho que você ter o jogador que está se destacando no Campeonato Brasileiro de Série B e tem, né, ali 15, 16 times de Série A de olho nele, é complicado. Se alguém chegar com um valor específico, vai levar o jogador, né? O Ceará, o que o Ceará pode tentar na negociação é que ele vá depois que a Série B terminar, algo desse tipo, mas que eu acho muito difícil, né? Principalmente um clube como o Corinthians, que está necessitando de peças assim. Eu acho que o Corinthians não vai ter bala na agulha para pagar o que realmente o Eric Pulga vale, né? Pela situação. Mas que quem contratar o Pulga, cara, vai querer o jogador agora. Não tem por que você contratar o Eric Pulga para só jogar no ano que vem, no fim da Série B. Então, eu acho que seria uma perda terrível. Não tem reposição no elenco, não tem reposição, e teria que contratar outro jogador para repor a saída dele. Teria que ter muita sorte no mercado, né, para trazer um cara que entrasse, que encaixasse, que jogasse que o Pulga tá jogando. Seria, né, o mundo ideal. Mas e até comparando isso com o ano passado, né? O Ceará passou por um mesmo dilema com o Eric, não foi? passou, exatamente. O que deixa essa situação meio que em alerta, porque o João Paulo já passou por isso. E ele liberou o Eric no ano passado já nos 4 últimos jogos, né? Então ele fez questão de segurar um atleta que era importante naquele momento pro elenco alvinegro. Segurou num contexto já que tinha pouca chance de acesso, né? Isso. Ali já estava numa situação mais de meio de tabela, sem tanta motivação assim. Mas se perder agora, a gente está aqui na 10ª rodada, 11ª, ainda seria o começo da competição, seria um baque muito grande perder o Pulga. Mas o Ceará não tem muito o que fazer. Se ele estava de mãos atadas pro Jonathan, ele também tá em relação ao Pulga, né, Ale? O Pulga, eu acho que ele já não tá tanto, Vlad, porque ele tem uma multa rescisória maior, né? Então é realmente tomar uma decisão. É evidente, quando você tá em uma divisão abaixo, você tem como brigar menos, e no caso do Ceará, acima de tudo, porque o Ceará vive uma crise financeira também, para além de uma crise política. São muitas situações negativas em torno do clube, então isso não gera a estabilidade necessária para você também negociar com ninguém. Chega alguém e diz, a gente tem para oferecer isso aqui, quer agora, eu te pago, vou levar. E aí o time, precisa colocar na balança. Preciso do jogador? Não, mas eu preciso do dinheiro também para fazer com que a máquina permaneça girando. Tá faltando recurso. Então, são muitos debates. Mas eu acho que no caso do Eric Pulga, se faz necessário sim fazer um trabalho para que ele permaneça pelo menos até o fim da Série B. Sim. Porque ele é o principal jogador. O João Paulo Sanches esteve aqui, né, o coordenador de futebol do Ceará, e ele falou aqui que o Eric Pulga era um dos jogadores sub-23 que maior índice de performance dentro do futebol brasileiro e tudo mais. Então, ele é um jogador que chama a atenção e que é diferente. Se a gente olhar para o time titular do Ceará, o jogador mais diferente é o Eric Pulga. Pelo que ele consegue fazer, pelos números, pela idade, pelo protagonismo, porque ele surge como protagonista. Então, se faz necessária a manutenção. O Ceará precisa colocar em algum momento também na balança, para além de equilíbrio, mas a balança de eu quero subir. Até que ponto eu posso fazer algo para subir? E vai compensar eu vender um atleta por 15 milhões parcelado para um clube que está sendo aí acusado na FIFA de não pagar? E pode até sofrer o transfer ban, né, nessa janela de transferências. Exatamente, que é o caso do Corinthians, né? Tá devendo o Félix Torres, lá do Laguna, né? Do time do México. Então, vale a pena esse tipo de negócio? É esse comprador mesmo ideal? Eu vou ter como reutilizar essa receita? Eu já mapeei no mercado alguém? Porque se você só recebe dinheiro, e aí é aquela história, né? Se você é um mau administrador financeiro, não importa quanto dinheiro eu dê para você, você vai torrar e você não vai investir em nada. Na temporada passada, o Ceará estava na Série B, gastou 10 milhões na janela de transferências e terminou o ano de 2023 com os 2 reforços no banco, o Barleta e o Saulo.
Nenhum dos dois foi titular com o Wagner Mancini. Então, conseguiu utilizar bem aquele recurso financeiro? Aquela janela ali, eu acho que foi meio no desespero. Total. Foi meio no desespero já da posição na tabela que era ruim, tinha que dar uma resposta pro torcedor ali no retorno da Série B, e que realmente torrou o dinheiro em jogadores que não valiam esse investimento todo, e que realmente complicou a chance de acesso do Ceará. Mas aquela coisa, Ale, eu tava conversando com o torcedor do Ceará na rua, ele, rapaz, eu tô torcendo para que ninguém chegue com a grana para contratar o Pulga. E é mais ou menos isso, porque se alguém chegar com um valor muito alto para contratar o jogador, eu até acho que não vai ter time brasileiro com bala na agulha para chegar com esse valor aí. Mas, às vezes, como é que fica a cabeça do jogador? Vai balançar Sim. a cabeça dele? São muitos fatores. O empresário vai ficar ali cutucando, vai, cara, vamos lá e tal, vai pro Atlético Paranaense, o quê? É complicado também, são muitos fatores que estão ali em jogo numa negociação, em que muitas vezes você tem que pesar, né, Ale? Se vale a pena vendê-lo, se realmente ele vai forçar a sair, se ele vai querer ficar, como é que fica a cabeça dele. Realmente é muito complexa essa questão, em que o torcedor do Ceará está realmente torcendo para que não venha uma proposta para tirar o Pulga do time, né? E aí é uma coisa que depende muito também da índole ou da personalidade ou do desejo do próprio atleta, né? Isso. O Eric Pulga, por muito tempo, ele foi torcedor do Ceará de arquibancada, ele diz que realiza o sonho dele jogando dentro do Ceará Sporting Clube, né, como protagonista, como jogador realmente titular da equipe, passou por um processo de resiliência muito grande, porque está no time desde 2023, e naquela ocasião chegou com o status de ser um bom nome, mas não foi aproveitado, mesmo assim seguiu trabalhando, seguiu treinando, esperou o seu momento e agora ele está tendo, então se entende, né, Vlad, a olhar para outro projeto esportivo. Só que eu acho que, como pessoa que toma decisão, aí o Ceará não pode dizer ao mercado que o Eric Pulga está disponível, venham comprar. Eu acho que não é bem por aí. Você precisa tentar negociar. Esse é o desafio. É entender justamente essa balança, mas pontuar. Poxa, eu acho que a gente precisa do Pulga até o fim da temporada. Conversa com o Pulga, conversa com o empresário dele, explica a condição para outro clube, ou então, você quer comprar ele agora? Pois então esse valor é assim. É tanto à vista e só o resto é parcelado. A gente vai precisar desse dinheiro para agora, porque a gente vai precisar ir ao mercado, trazer o substituto dele. Repor, né? Porque não há um substituto dentro do elenco. Não. Você vai falar que o Janderson é? Ele não é. Facundo Castro, não é. Já tiveram outros jogadores também que atuam pelos lados, acima de tudo da base, né? João Vitor, o próprio Kaique, que joga de centroavante no Sub-20, mas quando entrou contra o CRB, jogou ali pelos lados. Tem outros jogadores também, como o próprio Caio Rafael. Mas até aqui, o Ceará não demonstrou que possui no mercado um jogador que possa suprir essa ausência. Ou então ele muda a forma de jogar. A gente viu, na verdade, quando o Pulga se machucou, como foi difícil encaixar de novo o ataque do Ceará. Naquela ocasião não tinha nem ele, e em determinado momento não tinha nem ele nem o Saulo. Então, tá claro que é um problema. Perder peças em um elenco reduzido é um problema. É um elenco reduzido que o próprio Mancini já vinha colocando no papel na temporada 2023, né? Ele queria um elenco mais enxuto para este ano ele ter um controle melhor do time. E é incrível como o Janderson, né, cara? Mais uma temporada que ele não consegue render. O Alexandre até trouxe aqui a entrevista do João Paulo Sanches, que até tá aqui no catálogo do CearáCast. Se você quiser acompanhar o episódio no YouTube, vai lá, tem a entrevista com o João Paulo Sanches, em que ele fala de alguns aspectos do elenco do Vozão, pontua o Eric Pulga, pontua também o Janderson, que ele fala naquela ocasião pra gente que o Janderson tá no top 5 pontas do Brasil que jogam a Série B. E a gente não vê ele render isso, né? O Janderson voltou a enfrentar agora o Brusque depois de 9 jogos, praticamente, a última vez sem ser essa partida contra o Brusque, que ele entrou em campo foi contra o CRB, pelo jogo de ida da Copa do Brasil lá em Alagoas. Ele joga 20 minutos naquela ocasião. O Vitor Bezerra até brincou, né? Ele entrou mesmo em campo para ser visto, porque é um atleta que a torcida espera muito dele desde o ano passado, e mais uma vez na temporada em que ele poderia render, ser pelo menos um cara que substitua o Janderson pela esquerda, ou mesmo no lado direito, que não tem ninguém, né? O Ceará estava com o Facundo Castro, mas não tinha um substituto para ele. E agora tem o Facundo Barceló como centroavante, o Eric Pulga do lado e o Ailon meio que na organização do meio de campo. Então, o Janderson, na minha visão, é um cara que tá faltando ainda engrenar aqui com a camisa do Ceará, coisa que ele fez muito bem com o Atlético Mineiro, com o Atlético Goianiense, melhor dizendo, e em algumas passagens também pelo Grêmio, né? É complicado você querer que um jogador engrene se ele tem poucos minutos. Mas a gente sabe das limitações técnicas que o Janderson tem. São claras as limitações do Janderson, né? E se ele joga pouco,
é porque o Mancini vê que nos treinamentos ele também não Não tá rende, rendendo. né? Ou seja, e quando ele vai nos poucos minutos no campo, não acontece, né? Claramente é um jogador que o João Paulo Santos falou que deposita toda essa expectativa nele, que eu não acredito, acho que nem top 5 no Ceará ele é, imagina na Série B, né? Mas é aquela coisa, Samuel, é a questão de oportunidade, é complicado, né? Não é fácil você entrar poucos minutos, ter que mostrar alguma Sim. coisa, render. É um jogador que acho que o torcedor do Ceará também não tem mais essa expectativa para ele render, não. Mas é aquela coisa, é o jogador que tá no elenco, de repente entra, mas o torcedor acho que já... Então, com a saída do Eric Puga, o Ceará teria que ir no mercado mesmo atrás de um ponta Claro, tem que Não, pra ele- assumir, né? Essa lacuna já existe, né? Isso. Ele já precisa de um ponto. já precisa. Porque às vezes a gente vê uns movimentos, né, Vlad, que eles fazem com que a gente fique refletindo por que ele ainda não aconteceu. Por exemplo, o Ceará tinha um Barleta para jogar pelo lado direito e contratou o Facundo Castro. Uhum. Aí a gente viu o início da temporada, o Facundo Castro de titular, o Barleta era o reserva dele, a suplência. Aí teve todo aquele imbróglio, a situação financeira, o Barleta saiu. Aí o Ceará não contratou ninguém. Já havia essa lacuna. O mesmo movimento aconteceu quando o Fernando Miguel se machucou. O Fernando Miguel já chegou ao elenco do Ceará porque o Ceará entendia que precisava de outro goleiro. Aí no momento em que ele se machuca, fica aquela indefinição. Ah, não precisa não, só os dois vão dar certo, vão dar conta do recado. Mas se eles já davam conta do recado, por que contratou? Sim. Então essa lacuna já existe. Na verdade, ela já existe na ponta direita porque não há ninguém que se firmou por ali. Aí você pode questionar, o Saulo não pode jogar por ali? O Ailon rendia por ali. Nessa temporada, o Ailon rendeu mais jogando de centroavante. E o Saulo já deu entrevista aqui também no CearaCast e falou que prefere jogar de centroavante. Uhum. Então, talvez até na conversa, no entendimento, a gente tenha uma leitura, mas a gente não participa do treino. A gente não conversa, a gente não é o Wagner Mancini. Às vezes a gente encontra soluções, mas a gente fala da solução após o jogo acontecer. Quem é que ia sugerir o Jair me jogar de zagueiro? Não tem como a gente fazer essa sugestão. É uma decisão que aconteceu em algum treinamento. Exatamente. E o Wagner Mancini pensou em colocá-lo. Aí agora ele é uma opção de zagueiro para todos nós. Para a gente que acompanha, para o torcedor que acompanha também. Então há alguns posicionamentos que a gente toma, a gente fala, mas a gente realmente não tem um subsídio necessário. Só que nesse caso específico, o Ceará tinha 2 pontas direita, um saiu e o Ceará não repôs. Falou que Daniel Mazzaroc, da base, vai subir ao profissional. Uhum. Só que ele não consegue jogar. Ele teve inúmeros problemas no departamento médico, acabou não conseguindo atuar. Então essa lacuna já existe. E na ponta esquerda, existe se o Eric Puga sair. Mas só o Eric Puga já é uma lacuna, porque não há um reserva imediato para ele. São mapeamentos que o Ceará precisa ter muito em mente. Até porque ele precisa ser muito certeiro. Se você já vive em um clube que não tem tanto recurso financeiro, você precisa acertar na contratação. E acertar na contratação não é sempre contratar o jogador mais caro. É contratar o jogador que entre dentro do perfil de jogo do Wagner Mancini. Se o Wagner Mancini já tinha pontuado com 6 jogadores, então é porque ele entende que o Ceará precisa sim de reforço. E aí essa janela vai servir para isso. Sobre o Janderson especificamente, não dá para todo mundo do Ceará ficar falando que ele não vai render. Eu até entendo, porque ele... Tem torcedor que nem gosta disso, mas ele é um ativo do clube. Sim. Essa é a frase. E mesmo que você queira se desfazer do atleta, você precisa colocar ele em outro clube. Se todo mundo tá falando que ele não joga, e ele não joga nada, ele é muito ruim, não sei o que, como é que você vai mostrar pro mercado que ele pode ser útil? Tenta rescindir contrato. Quando você é desligado de qualquer canto, inclusive de qualquer empresa, muita multa, é multa rescisória, é uma indenização, é não sei o que. Isso é mais um problema. Então, faz sentido falar que ele pode ser útil, que ele é um jogador de potencial. Na verdade, acho que alguém pode até pensar, tomara que alguém se interesse e contrate ele, aí a gente consegue um recurso financeiro também. Só que hoje, ele não é a solução. Ele pode ser um atleta que o Wagner Mancini confia, está tentando recuperar. Acho até que falar do Janderson já até se tornou um tema já mais superado, porque ele até perdeu muito espaço, né? Então, perdeu. tem outros atletas que estão dentro do time principal que talvez a gente possa até analisar. Eles podem entregar um pouquinho mais.
Exatamente. E aí a gente teve aqui praticamente uma aula de Vladimir Marques, de Alexandre Mota, o episódio já está se acabando. A gente agradece aqui a presença de vocês dois. Alexandre, mais uma vez, obrigado por participar do Cearacast. As portas sempre abertas para você. Eu que agradeço, viu? Um abraço pra ti, pro Vlad. Vlad, tinha até uma música que o pessoal tava cantando na redação, né? Tu lembra disso? O pessoal tá acompanhando a gente, acho que eles gostariam de ouvir. É Saiu da Arquibancada. Mostrou como é bombado. Presidente? Samuel Conrado. Rapaz! Não, Daniel O pessoal Farias. tá cantando isso aí Não, pela não existe. redação. A Viu? galera inventa cada história. Mas é isso, um forte abraço pro Daniel Farias, pro Vilela também, um beijo pro Vilela, grande produtor aqui do nosso Sistema Verdes Mares. Vladimir, obrigado pela sua participação aqui também no Cearacast. Foi bom demais, cara. Foi bom demais estar aqui. A gente cantou essa musiquinha aí que já tá rolando ali na redação e tal. Né, Samuel? Super Porque legal. o shape do rapaz, né? A galera inventa cada Shape história, aí. né? Então foi bom demais estar no Cearacast, aguardando próximos convites. Valeu, abração a todo mundo. Valeu, obrigado. E a você que ficou ligado aqui no nosso Cearacast, se liga que no YouTube do Jogada tem um episódio completo. Trouxemos aqui no episódio de hoje discussão sobre o novo estatuto que não foi aprovado, situação de Eric Pulga, Jonathan, quanto que será perde com a ausência do zagueiro e tudo isso aqui no nosso episódio. Deixa o like, compartilha com os amigos, manda mensagem pra gente também, diz aí o que você achou do nosso episódio. Na próxima semana tem mais um Cearacast com um novo convidado, com outros convidados, pessoas ilustres. Vilela não pode participar, infelizmente, mas a gente deixa aqui um forte abraço a você que acompanhou a gente até agora e até a próxima, pessoal.